Fala galera, aqui nessa minha rede social vocês sabem que eu falo de tudo um pouco, né? Minha profissão, vida na Itália, etc. Dou enfoque mais forte na minha profissão de personal trainer, porém eu gosto de contar curiosidades, né? É no que se retrata a essa esfera. No que se refere a esse âmbito criminal, né, a curiosidades com relações a casos impactantes, normalmente eu gosto de falar sobre casos daqui da Itália, porém eu fiquei sabendo de um do Brasil que me deixou realmente em choque. Então eu fiquei tão em estado de choque que eu falei, não, vou ter que contar esse caso aqui, e depois eu vou dando as minhas opiniões, tipo, o que me deixou em choque mesmo, né? E o que mais me aterrorizou nesse caso é que é um caso que ficou mais de 30 anos sem conseguir prender o cara porque ele estava fugitivo, né? Esse crime aconteceu em 1989, eu tinha 2 anos de idade, lá em Londrina, no Paraná. E o que aconteceu? O nome do autor, que é esse que está passando aí atrás, essas são fotos dele preso agora, né? O nome dele é Marcos Panissa. Ele estava vivendo com outro nome. Esse cara tinha ido para a lista da Interpol. E o que ele fez, né? Lá em 1989, ele tinha acabado de casar com uma mocinha. Eles tinham ali na casa de 20 e poucos anos. Se eu não me falha a memória, ela tinha 21. Fernanda Struzani Panissa. Ela só tinha 21 aninhos. Ai, gente, que loucura. E segundo o próprio, né, assassino, o motivo foi ciúmes, né? E no fundo a gente tem que analisar que, tipo assim, esse tipo de coisa não é amor, né? É posse. A história conta que ele vem de uma família com grana, ela não. Mas assim, se apaixonaram perdidamente. A família dele não apoiava o casamento por conta exatamente, olha que linda. E a família dele não apoiava o casamento exatamente por essa diferença, né, de situação financeira. Porém, eles mesmo assim casaram, só que ele era extremamente possessivo. E o casamento foi minando, 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 até que uma hora não deu certo, né? E ela cansou de tentar, né? Ela voltava, eles brigavam, eles reatavam, mas chegou um ponto que ela não quis mais tentar e realmente deu um ponto final. E foi nesse ponto da história que esse cara enlouqueceu. Ele acabou perdendo o controle sobre ela, porque ele pedia para voltar. Ela não aceitava. E ali na cena do crime, uma coisa que chamou muita atenção dos policiais foi o número de golpes, porque ela foi desvivida, como dizem aqui na internet, para a internet não cancelar a gente, né? Com facadas. E a quantidade de facadas foi uma coisa que chocou todo mundo, né? E na criminologia, isso se chama excesso de violência e o agressor ultrapassou muito o limite de matar, né? Isso indica ali explosão de raiva, explosão emocional, perda de controle. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente fugiu, né? Ele foi investigado, condenado, ele fugiu, desapareceu por mais de 30 anos. Essa nojeira ficou vivendo em outro país. Ele estava no Paraguai, estava na lista da Interpol e conseguiram prender ele agora. Gente, 2026. Nós estamos em 2026, né? Décadas depois, sabe o que aconteceu? Ele formou família, ele criou bens lá no Paraguai. Olha que loucura. E esse crime me chocou demais, porque ele estava vivendo livre. A gente até entende um pouco que naquela época não as estratégias, mas o que a polícia tinha ali de acesso, né, a materiais para poder fazer uma investigação bacana, busca, etc., não era tão bom quanto hoje. Mas mesmo assim, gente, quando a gente para pensar que esse homem fugiu, conseguiu fugir, obviamente, né, tá na cara que toda a família cobertou, os advogados dele, porque como eu falei, ele tem grana. E foi simplesmente isso que aconteceu. Ele foi preso no Paraguai, conseguiram identificá-lo, ele estava com outro nome. Aí você pensa bem, ele criou outra família, ele se casou de novo, ele teve filhos, enquanto essa mocinha linda aqui, né, já não teve a oportunidade de ter uma vida, construir uma família. E para tristeza, mais ainda quando eu ouvi esse caso, os pais dela já são falecidos. Então os pais dela não puderam ver o assassino da própria filha ser preso, né?
Então, esse caso mexeu demais comigo. Eu acho isso um absurdo. O cara ficou mais de 30 anos solto, vivendo uma vida aí livre, leve e solto, gente. E aí, você já conhecia essa história?